Boa noite, irmãos. Agora eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Boa noite só para os perfeitos. Boa noite. Cadê os perfeitos, gente? Tem, gente. Mas quem está sendo aperfeiçoado? Amém. Então agora, boa noite. Boa noite para os aperfeiçoados. Boa noite. Amém. Então, eu falei com o Mateus quando a gente entrou ali para orar. Eu falei assim, olha, não se apavore com o que vai acontecer. Não foi nada combinado com ele. Não foi nada combinado. Confia no processo. O Mateus já ficou ali. Confia no processo. Vai dar tudo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Teve um dia que eu e o Miqueias botamos fogo na igreja. Misericórdia. Mas só estava eu e o Miqueias, não valeu. Né? Você foi pentecostal, você sabe disso. E eu falei para algumas pessoas, quem me ouviu falando essa semana aqui que hoje ia ser a primeira vez que eu ia pregar de verdade na igreja? Ei, Jesus! Falei, não falei? Alô. Promessa é dívida, não é? Confia. Aqui, Confia no processo. você vai fazer aquilo que você me perguntou, não? Uhum. Sim. Confia. Segura a televisão. Sério? Sério? Cadê o Edil? O Edil tá aqui, não, monomia? Por isso que é Edil. Talvez seja a primeira vez que eu prego de verdade, talvez a última. Mas vai ser a última da gente escutar também? Talvez. Aqui que você botei o preguinho, ó. Pregador. Pregador. Aí, painel. Olha o dedo, hein? Ah, eu tô segurando. Eu consultei o Miqueias, que foi quem fez. Painel? Mas eu não consultei a parede, não. Depois vocês vão entender o processo, por que não dá cachorro. Só disse confia no processo. Vamos lá. Cachorro não tem mesmo, não. Projetor, tela. Que ele mandou, né? Por que não vamos? O cara vai pregar pentecostal, meu filho. Eu vou falar o quê? Ô, Glória. Tem um martelo, ó. Por que eu não posso viver da obra, gente? É. Eu sou ruim de martelo. Não é não. Ele, pra você não é ruim nada. Mas foi só, Miqueias. Segura. Vou bater pertinho do prego do Miqueias. Confia. Confia. Pode, agora pode. Parabéns, Miquel. Seu trabalho é Pra não ter erro, ó. Não. Pronto. Agora sim. Agora, mais uma vez, querendo que vocês confiem. Qual o texto que a gente precisa abrir? Errado. Mateus 5:48. Confia. A obra é muito pesada, gente. Viver da obra é muito difícil. Amém? 5:48. Eu peguei uma Bíblia da Kelly, toda marcadinha e bonitinha. Mas se você chegar perto, o mofo tá insuportável.
Deixa eu só colocar aqui, senão eu me perco no horário. Depois eu vou falar que até meia-noite depois vocês vão falar. Misericórdia. Misericórdia. Pois é. Amém. Vamos lá. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha o que essa palavra traz para a gente. Jesus estava proferindo o Sermão do Monte. Ele estava falando para a gente como a gente deveria proceder na igreja, como a gente deveria proceder com o próximo, como a gente deveria proceder com Deus, como a gente deveria proceder com as coisas em relação à nossa vida espiritual e à nossa vida civil, material, de relacionamento com os irmãos. E ele para no meio do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte não acaba aqui, tem mais um outro pedaço, e ele solta essa: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O modelo está muito alto. Fala assim: seja perfeito como o Mateus é perfeito. Ficou mais tranquilo. Seja perfeito como o Claudinei, o Duarte é perfeito. Ficou mais fácil ainda. Seja perfeito como o Miqueias é perfeito. Aí ficou bom, né? Mas o engraçado é que quando a gente olha para a pregação da semana passada, e a gente vai pegar uma ponte, que a gente estava falando sobre justificação pela fé, que algumas pessoas estavam se vangloriando da sua espiritualidade, entre aspas, e se sentindo maiores porque eram guardadores da lei, porque eram pessoas que faziam tudo certinho, que tinham uma certa perfeição, entre aspas. Pessoas que viviam pensando assim: tudo bem, eu recebo a Cristo, porém a gente ainda deve guardar a lei de Moisés, a gente ainda deve se circuncidar, a gente ainda deve guardar os alimentos, a gente deve ainda guardar certas práticas. E aí Paulo então ele segue dizendo assim: olha, tudo isso eu deixei para seguir a Cristo, tudo isso eu deixei para alcançar, se possível, aquilo que Cristo fez por mim. E aí então eu me lembrei durante a semana, nessa palavra, aquilo que Jesus mesmo falou, que quando um homem encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo o que ele tem para adquirir aquela pérola, porque aquela pérola vale mais do que tudo que ele possui. E da mesma forma, um homem, quando ele encontra um tesouro no campo, ele deixa tudo, vai e compra aquele terreno para ele ter a escritura, para poder explorar aquele terreno e se apossar daquele tesouro. Assim também Paulo deixou tudo aquilo que para ele tinha valor, para poder explorar aquilo que agora ele recebeu, que era Cristo. Então, de posse desse pedaço, Paulo dizendo já que ele tinha deixado tudo. Aquilo tudo passou a não ter valor mais para Paulo, para que agora ele experimentasse das riquezas de Deus. E muitas pessoas têm vivido exatamente essa disputa entre: eu quero Jesus, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu quero Jesus, mas eu quero também os meus conceitos, os meus valores, os meus pensamentos, aquilo que eu tenho no meu coração. Eu quero tudo isso aqui. Eu quero Jesus e mais alguma coisa. É isso que a gente ouviu aqui na semana passada. Mas aí então nós olhamos e vamos olhar para a história de como pessoas sofreram quando elas olharam para si mesmas depois de tentar viver essa vida e de tentar ser perfeitos, de tentar a perfeição por si mesmos. Pessoas que viveram porque aprenderam que deveriam ser pessoas perfeitas, que deveriam ser pessoas sem erro, deveriam ser pessoas sem falha, deveriam ser pessoas que comprassem a atenção de Deus. E eu vou citar a primeira pessoa. E talvez um pouco da ilustração disso aqui, que a gente ainda vai chegar mais à frente nessa ilustração, mas você vai lembrar de uma pessoa que martelou alguma coisa na porta de uma igreja. Martinho Lutero. Mas o processo de Lutero de entender o que de fato era ser salvo pela fé, ser justificado pela fé, começou antes. Lutero, ele era alguém que tinha começado o curso de Direito.
Mas em um determinado momento da vida dele, ele estava andando junto com um amigo e um raio ao lado dele caiu sobre o amigo e o amigo morreu fulminado. E ele exclamou: misericórdia, Deus, se eu for salvo, me tornarei monge. E aí então ele vai para o mosteiro e passa ali, abandona o curso de direito e vai fazer teologia, vai para o monastério. E ele passa ali de 1505 a 1515, sofrendo uma grande angústia. Ele passa 10 anos de aflição, tentando ser perfeito, fazendo jejuns, orando de madrugada, orando horas por dia, se penitenciando, até mesmo se chicoteando, e sempre com aquela sensação de que não era perfeito, sempre com aquela sensação de que nada que ele fazia conseguia aplacar o seu pecado. Lutero, ele passa 10 anos dentro do monastério, lendo a Bíblia, estudando teologia, estudando tudo. Mas Lutero não consegue encontrar perfeição no seu coração. E ele segue angustiado. E ele já formado, doutor em teologia, preparando uma aula sobre Romanos, fazendo exegese do texto grego de Romanos. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, ele lê: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E de repente o Espírito Santo abre o seu coração, ilumina e faz isso. Peraí. O justo não viverá pelos seus esforços. O justo viverá pela fé. Não é justo aquele que se esforça, mas aquele que crê. Não é justo aquele que faz o melhor, no sentido de ser o mais religioso, mas é aquele que deposita a sua confiança em Cristo. Então ele entrega a sua vida de uma forma plena, e então ele entende. E ele é sufocado 2 anos no seu coração com aquela mensagem, aquilo queimando no seu coração. Ele não podia dizer nada, mas ele via as pessoas sofrendo ao seu lado. Toda vez que ele ministrava a missa ali durante aqueles 2 anos, ele se sentia angustiado, algo preso dentro do seu coração gritava, e ele precisava dizer: o justo viverá pela fé. E ele vê pessoas vendendo indulgências, que era o perdão do Papa aos pecados. Pétio, que era o comerciante de salvação, dizia assim: cada vez que a moeda cai no gasofilácio, uma alma pula do purgatório. E ele de repente então escreve 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517, prega na porta da igreja. E aquilo se torna um grande movimento, e aquilo se torna algo que explode em muitos países da Europa, e aquilo se torna incontrolável. Mas aí eu quero avançar 1,5 séculos na frente. A igreja aprende a viver pela fé, a igreja aprende a viver entendendo que o justo viverá pela fé. Mas que fé é essa? É uma fé apenas de entender, ou uma fé de crer, e de se depositar, e se lançar, e se jogar? E aí avança um pouquinho mais, e eu vou falar de um homem chamado Philipp Jacob Spener, criador do pietismo, pastor luterano. Esse homem, dentro da igreja luterana, ele percebe 150 anos atrás que as pessoas estavam agora sendo batizadas na igreja, vindo aos cultos, contribuindo, domingo após domingo, mas você não via a vida das pessoas crescer, não via a vida das pessoas evoluir, você não via as pessoas se santificarem, você não via a vida das pessoas ser transformada. Simplesmente as pessoas aderiram a um pensamento: eu creio em Jesus, então está tudo certo, estou caminhando direito e eu vou ser salvo. E aí esse homem se incomoda, ele não cria uma nova igreja. Ele começa a criar grupos de crescimento espiritual na igreja, que são as escolas pietatis, que são a mãe das células que hoje nós fazemos na nossa igreja e outras igrejas fazem, que eram grupos de
oração, de intercessão, de busca, de aprendizado da palavra, de estudo, de compartilhamento das pessoas. Isso nasceu há 350 anos atrás. Eu quero dar mais um avanço um pouquinho. Inglaterra, 1729. Havia um homem chamado John Wesley. Ele cresceu dentro da igreja anglicana e ele tinha esses mesmos conflitos que Lutero tinha. Ele vivia atormentado por não ser aceito por Deus. Ele vivia atormentado porque ele não experimentava aquela perfeição que a palavra de Deus dizia que ele deveria ter. Ele olhava para si e ele dava esmola aos pobres, ele visitava hospitais, ele visitava presídios, ele estudava, orava, jejuava 3 vezes por semana, ele fazia todas essas coisas, se colocou na posição de ser missionário. Ele monta o Clube Santo. Jovens que se reuniam na universidade para buscar, para orar, para interceder, para viver uma vida de espiritualidade saudável. Mas ele não tinha uma experiência profunda com o Espírito Santo no seu coração e por isso ele se sentia vazio, ele se sentia cansado, ele se sentia sem a presença de Deus, ele sentia que nada daquilo que ele estava fazendo estava trazendo qualquer resultado para a vida dele, e ele se coloca numa posição e ele vai para a Inglaterra para ser missionário e ele pensa assim, só me resta uma coisa, ir pregar para os índios. E esse homem então ele pega e vai. Ele chega lá, ele não pode pregar para os índios, assume uma igreja. Meu irmão e minha irmã, só deu problema. Ele passou algum tempo ali pastoreando a igreja nos Estados Unidos. E ele volta frustrado, cansado, sobrecarregado. Ele se sente não amado por Deus, ele se sente rejeitado por Deus. Nada que ele tinha feito deu certo, nada que ele podia fazer conseguia tirar de dentro do seu coração aquele peso que o pecado castigava. E ele volta fugido, desanimado, pensando, eu não pude salvar ninguém, eu não pude salvar nem a mim mesmo, quanto mais aos outros. Mas na viagem, esse homem, ele vê um grupo no meio de uma tempestade, todo mundo desesperado, pensando, vou morrer. Ele próprio desesperado, pensando, é o fim da minha vida. Mas havia um grupo de irmãos luteranos, morávios, pietistas, que estavam louvando a Deus, glorificando a Deus, cantando louvores alegres. E ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Nós vamos morrer. E aí então o que acontece? Eles falam para ele assim, se Deus quiser que vivamos, viveremos, mas se Deus quiser que morramos, morreremos. Mas morramos ou viveremos ou morreremos para Ele. E aquilo incomoda, ele não tinha essa fé. Ele não tinha essa esperança, ele não tinha essa certeza. E aí então ele volta e aquilo fica batendo no seu coração. Que gente é essa? O que eles têm que eu não tenho? E aí então, um certo dia, ele resolve ir a um culto. Aonde essas pessoas se reuniam? Lá na periferia de Londres. Lá no bairro mais pobre de Londres. Lá onde as pessoas não tinham escolaridade. Lá onde as pessoas não tinham formação nenhuma. Lá onde as pessoas ele jamais iria. E ele chega nesse culto. Tinha um homem semi-analfabeto, lendo o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos. E ele conta nessa história dele, no diário dele, que eu já li dezenas de vezes. Eu senti nessa noite, eu vou ler as palavras dele que é melhor. À tarde, fui com pouca vontade a uma reunião na rua Aldergate. E quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a epístola de Paulo aos Romanos. E cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, eu senti o meu coração ardia de uma forma estranha. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvo da lei do pecado e da morte. Quero falar para você um pouquinho de mim agora. E talvez você esteja pensando assim, aonde que encontra o texto dessa noite? Calma, confia no processo. Eu sou pregador desde os 14 anos de idade.
Dos 14 aos 17 anos de idade, eu passei por muitos caminhos que você jamais imagina. Pregação em praça pública, plantio de igreja, trabalho de libertação, trabalho em casa de recuperação, Santa Lúcia. Eu estava com o pé para ir para a África aos 17 anos de idade. Mas a minha vida estava cansativa, cansado. Porque eu trabalhava numa loja todos os dias, de segunda a sábado. À noite estudava, aos sábados eu estava envolvido com a igreja, domingo envolvido com a igreja. E de repente, eu caio numa estafa profunda e falaram, você só pode estar em pecado. Mas eu estava cansado, sobrecarregado, e nada daquilo que eu estava fazendo, apesar de estar fazendo para Cristo, nada daquilo estava resolvendo a minha vida. E é exatamente aos 17 anos de idade que eu tenho um choque daquela realidade que eu estava vivendo, de um evangelho de tentar fazer as coisas para ser agradável a Deus, de um evangelho de tentar talvez chamar a atenção de Deus, mesmo que fazendo certo e mesmo que sendo um instrumento de Deus na vida de pessoas, mas eu não estava pleno. E de repente, eu encontro John Wesley. E eu descubro que eu não era diferente dele. E eu descubro que eu precisava desse Cristo. E eu precisava desse Jesus. Desse mesmo Jesus que chamou Lutero, desse mesmo Jesus que chamou Spener, desse mesmo Jesus que chamou Wesley, desse mesmo Jesus que tem chamado pessoas há séculos, com um propósito. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas como a gente leu em Filipenses, Ele mesmo está fazendo a boa obra em nós. E há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é você que está fazendo a obra para ser perfeito. É Ele que está fazendo a obra para que você seja perfeito. Então nós vamos entrar em Filipenses. Agora sim. Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, vós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidamente, muitas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Amém, Jesus. Olha só o que a gente tem aqui. Paulo, ele começa essa perícope, que é uma continuação, capítulo 3 inteiro, poderia ser somado como um texto só. Lembrando que quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulo nem versículo, então era realmente um corpo só, a gente divide para facilitar. E ele continua dizendo, não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição. E essa palavra perfeição aqui, Paulo vai citar 18 vezes no Novo Testamento. Ela é teleios. E aí a gente fala assim, então quando eu brinquei com vocês a respeito de ser perfeito, eu quero dizer que, num primeiro momento, você pode sentir que você não é perfeito,
Porque o nosso padrão de perfeição é um padrão de perfeição segundo aquilo que a gente julga ser perfeito. Mas esse padrão de perfeição que Jesus usou aqui, em Mateus 5,48, que também é teleios, é a mesma palavra que Paulo usou 18 vezes, e que foi usado por Mateus, é a mesma palavra. Ela não significa perfeição no sentido de ausência de falhas, ausência de erro, falta de pecado, ou perfeição no sentido de que eu não preciso da cruz. Mas o sentido perfeição aqui é aquele que alcançou maturidade e entendeu a sua necessidade de dependência de Deus. Quando você olha para o Sermão do Monte, você deve olhar e dizer assim, eu consigo fazer tudo isso? Não, eu consigo dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E para que eu seja suficientemente perfeito da maneira que o Senhor quer, age na minha vida. E transforma a minha vida. A sensação de quem estava ouvindo o Sermão do Monte era de perceber que precisava da ajuda de Cristo para ser perfeito conforme Ele estava dizendo que a gente deveria ser perfeito. Então Paulo olha que Paulo está no fim da vida, ele já tinha feito 3 viagens missionárias, tinha plantado várias igrejas, tinha escrito várias epístolas. Ele estava no fim da carreira escrevendo as 3 últimas epístolas. Portanto, se ele escreveu 12 ou 13, ele já tinha escrito 10 no mínimo. Praticamente 2/3 do Novo Testamento, mais um pouquinho. E esse homem diz assim, eu não alcancei a perfeição. Porque eu quero dizer para você que você é perfeito no sentido de que você está no caminho do processo. Mas você ainda não é perfeito porque você ainda pode aprofundar o seu relacionamento com Deus. Porque você está no caminho. Ser perfeito não significa ausência de pecado, ausência de erro. Ser perfeito é entender aquilo que foi cantado. Deus me ama. E o seu amor é incondicional. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele está fazendo uma boa obra em minha vida. E Ele há de concretizar até o dia da vinda de Cristo Jesus. A perfeição você vai alcançar, a perfeição plena, no dia de Cristo. Ou no dia da sua morte, quando você for ao encontro do Senhor, ou quando Ele vier para buscar a sua igreja, e então instantaneamente aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas até nisso você está no processo, há um processo acontecendo aqui. E ele fala, não que eu tenha já recebido, eu tenha obtido a perfeição. Mas o interessante aqui é que ele diz assim, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Para que eu fui conquistado por Cristo Jesus? Para que você foi conquistado por Cristo Jesus? Qual foi o motivo que Cristo te salvou? Talvez você possa dizer assim, Cristo me salvou para me levar para o céu. Meu irmão, isso é muito pequeno. Ele me salvou para me livrar do pecado. Meu irmão, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Ir para o céu é só a cereja do bolo, meu irmão. Tem um bolo inteiro embaixo disso aqui, recheado. Aquele bolo maravilhoso, com chantilly, chocolate, calda de... Imagina aí um bolo gostoso. Brigadeiro. Embaixo dessa cereja, o bolo da Camila. Maravilhoso. Mas antes disso, o processo que Paulo estava dizendo era, Ele me chamou para algo. E esse algo é me tornar perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. O quanto disso vai ser aperfeiçoado na minha vida é o quanto me entrego. O quanto disso vai ser transformado, o quanto a imagem de Deus vai ser transformada na minha vida é o quanto eu me lanço. Talvez você esteja vivendo num processo de deixar coisas na sua vida. E você submete a sua vontade à vontade de Deus. E você submete os seus desejos ao desejo de Deus. E você ora incessantemente, Deus muda o meu coração. Deus muda a minha vida. Deus me transforma. Deus faz algo em mim. E esse processo Deus vai mudando e você vai se parecendo mais com Cristo. Lembra? Perigo esse campo aqui.
Às vezes que geralmente esse copo aqui eu sempre entorno. E de repente, você olha para o Éden. O homem foi feito à imagem semelhante de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Deus fez o homem e disse assim, tudo que eu fiz é bom. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. E de repente, o homem se desvia, peca, se afasta de Deus. A sua imagem é manchada. A sua imagem é ferida. Ele não tem mais. Quem olhava para o homem ali, pecador, ele não tinha mais a imagem de Deus, mas do inimigo de Deus, rebelde, obstinado, idólatra. O homem não era mais a imagem e semelhança de Deus. É expulso do paraíso. Deus promete que aquilo seria reformado, transformado, mudado no tempo certo. Alguém nascido da mulher, da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E Deus foi revelando isso século após século, por todo o Antigo Testamento, dizendo como seria essa transformação. E quando Cristo nasce, as pessoas esperavam uma transformação social, uma transformação política, esperavam uma transformação na vida de Israel, a glória de Israel, mas Jesus estava vindo para reformar a imagem de Deus no homem e na mulher, nas pessoas. As pessoas deveriam olhar para Jesus e falar assim, essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Essa é a imagem de Deus que nós precisamos olhar e precisamos ser restaurados. Essa é a imagem de Deus que precisa ser reformada em nossas vidas. Essa é a imagem de Deus que eu devo seguir. Esse é o modelo da perfeição que Deus quer de nós. Eu lendo o Søren Kierkegaard, eu tenho uma dificuldade de falar o nome desse homem. Aliás, quem não tem facilidade de falar o nome de norueguês, né? Dinamarquês, aliás. O Kierkegaard, filósofo, teólogo, Kierkegaard. Mais fácil agora. Ele faz uma certa análise que é muito interessante. Sobre ele falar sobre os processos do que Deus faz na vida do homem e o que é o homem. E ele cita 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é a pessoa que está vivendo um estágio estático. É o homem natural. É o homem que não conhece Deus. É o homem que vive segundo os seus instintos. É o homem que vive segundo a sua natureza. É o homem que não se importa com a vida espiritual. É o homem que vive para viver. Vive para os prazeres. Esse é o homem, o qual foi apresentado na pregação passada, que foi dito que era aquele que vivia ainda nos rudimentos. Esse homem natural, ele não conhece a Deus. Ele não experimenta de Deus. Ele não sabe quem é Deus. Talvez ele tenha uma imagem religiosa de Deus, mas isso não muda nada na vida dele, isso não é transformado na vida dele. Aí de repente esse homem encontra uma religião, seja ela cristã, seja ela qual for, e ele tenta se adequar às regras para tentar se aproximar de Deus. Toda religião humana, ela existe para tentar fazer o homem se aproximar de Deus. Aliás, só existem 2 religiões no mundo, a verdadeira e a falsa. A verdadeira religião é Deus que nos acha. É Deus que nos transforma. É Deus que nos muda. É Deus que conserta a nossa vida. É Deus que faz todo o processo. É Ele que traz a salvação. É Ele que traz a regeneração. É Ele que traz a justificação. É Ele que traz o processo de santificação. É Deus vindo ao homem. Mas aí o homem vai num processo de um estágio ético, segundo Kierkegaard, que é um processo de tentar atrair a presença de Deus pelos próprios esforços. E esse homem, então, tenta viver uma vida regrada, tenta viver uma vida ética, tenta viver uma vida na sociedade que as pessoas olhem para ele e dizem assim, esse homem é um bom homem. É o cidadão de bem. Ele é o cidadão que nós olhamos e falamos assim, é um cidadão que faz boas coisas, boas obras, às vezes até pode fazer caridade, fazer boas coisas, mas ele não encontrou Cristo. Ele encontrou a religião.
Ele está tentando ainda nesse processo que Paulo estava antes de encontrar com Cristo. Ele estava num processo ainda de tentar chamar a atenção de Deus fazendo obras. E aí muitas vezes se devota muito mais do que a gente nesse processo de tentar encontrar Deus. Paulo, ele fala, né, na epístola anterior, na perícope anterior, que ele era tudo o que se poderia esperar de um homem religioso. Mas quando ele encontra Cristo de verdade, ele percebe que ele não conhecia Deus, que ele não experimentava de Deus. E aí então ele fala, o Kierkegaard fala de um processo que ele chamava de estágio religioso, mas eu quero dizer que é um novo nascimento. E ele cita a história de Abraão como a ponte para esse novo nascimento. Porque Abraão, ele deixa, quando Deus fala com ele, a sua terra, a sua parentela, e sai em direção ao desconhecido, isso já é um salto no escuro. Mas quando ele deixa isso, e ele caminha na esperança da promessa de Deus, ele vai, então, em um determinado momento, já passado cerca de 25 anos que ele estava caminhando pelo deserto. E Deus dá a ele um filho, e esse filho se torna quase um rapazinho. E esse garoto, Deus fala assim, vai no monte e sacrifica. Aquilo era entrega total. Se havia alguma coisa que Abraão não tinha entregue a Deus, era isso. Talvez a pergunta para mim e para você nessa noite é, o que eu ainda não entreguei a Deus? Talvez a pergunta é, o que eu estou segurando na minha vida ainda, que Deus ainda não pôde trabalhar, porque eu estou trancando a minha vida, o meu coração, as minhas coisas. Eu estou dizendo, Deus, nisso não mexe. Abraão tinha tudo. Mas a única coisa que importava para Abraão era Isaac. E Abraão, quando ouve a palavra de Deus, vai, sobe o monte e sacrifica. Abraão pega a lenha. Abraão pega os servos. Abraão pega o filho. Abraão sobe o monte. Abraão monta o altar. Abraão bota a lenha. Abraão afia a faca. Abraão amarra o garoto. Abraão levanta o punhal. Ele está pronto para matar. E Deus diz, não faça isso, porque agora eu sei que você crê. Porque agora eu sei que você realmente entregou tudo para mim. Talvez Deus esteja hoje olhando para você, montando um altar, mas ainda com medo de sacrificar, ainda com medo de se entregar, ainda com reservas no seu coração, e você precisa ser perfeito. Mas para você precisar ser perfeito, você precisa se entregar. O que Paulo está dizendo aqui? Não que eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí agora, nós temos um alvo. O alvo é a cruz. Esse alvo, que diz que a gente tem que se apresentar perfeito a Cristo, que Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, que diz para que sejamos um como nós somos, eu e eles, Jesus falando, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a minha oração sacerdotal de Jesus. E agora eu combinei aqui com um ajudante, Miguel, para me ajudar, para a gente entender um pouquinho isso aqui. Quando Paulo fala de prosseguir para o alvo, ainda estava vendo Homem-Aranha, deixa o menino.
Arco e flecha. Quando Paulo fala de prosseguir para o alvo, Paulo ele não está falando de arco e flecha, ele está falando de corrida. Só que como a gente não tem como armar uma corrida dentro da igreja, eu substituí e trouxe para um arco e flecha. Então vamos cá, vem cá que eu vou te dar uma orientação. Vem para cá. Imagina o seguinte, eu testei o arco antes para saber o alcance. Vamos ver se é bom. Vai acertar na cabeça de Deus. Vai lá. Eu só limpo. Ah, tá muito longe. Quase. Tenta daqui para ver. Brilho de repente na frente assim. Ó, só limpo. Ainda não deu. Tenta queimar a roupa, tenta daqui. Aí tem que dar, né? Agora vai mais pertinho, vem. Aqui, ó, aqui. Vamos lá. Pega essa, pega essa. Muito ruim, né? Aê! Entendeu o processo? Você está caminhando rumo ao alvo. Você está longe, no começo do processo. Você vai errar. Você não vai acertar de primeira. Mas você caminha mais perto. Tenta de novo. Regula o alvo. Melhora o arco. Aqui não deu para melhorar o arco. Faz uma flecha mais leve. Mais retinha. E vem se aproximando do alvo. Quanto mais perto da cruz, menos você vai errar o alvo. Aleluias. Quanto mais perto, menos você vai errar. Pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Quanto mais longe da cruz, mais eu erro o alvo. Quanto mais perto da cruz, e mais eu acerto o alvo. Aleluia, Jesus. E ele vai dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos vós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ou seja, de prosseguir para o alvo. O sentimento aqui único é: prossiga em direção ao alvo. Errou, tenta de novo. Errou, faz de novo. Aproxima. Errou, vem para perto. Não é para você errar e desistir, não é para você errar e largar, não é para você dizer não é para mim. É para chegar perto. Ninguém acorda de manhã, num domingo, e fala assim: vou correr uma maratona hoje. Como é que alguém corre uma maratona? Primeiro você corre 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5. Vai melhorando. Vai ganhando condicionamento físico. Vai aprendendo a respirar. Vai aprendendo a dar a passada, a regular a passada. E pouco a pouco você vai aprendendo a correr. Eu vou contar uma experiência rápida aqui. De 300 anos atrás, quando eu estava no tiro de guerra. A primeira vez que saiu aquele batalhão de 100 homens para correr, dali da Praça do Suspiro, até na fábrica de Filó. Servia, claro. Sai com o diploma de honra ao mérito. Olha a cara de militar. Sai com o diploma de honra ao mérito, você acredita nisso? Um dos 10 melhores do pelotão. É sério, tem diploma. Seguindo, né? Isso aí, as críticas da oposição que não vai mudar. Então nós saímos correndo, vamos embora, gente, vamos lá para Filó.
Saiu aquele batalhão de homem correndo, sem ordem, sem nenhum preparo, sem nenhum condicionamento. Todo mundo ofegante. Aquela coisa horrorosa. Voltou todo mundo morrendo. Ai, meu Deus. Aí de repente o sargento falou assim: peraí, eu vou ensinar vocês a correr. E aí a primeira vez a gente foi até a Filó. A segunda vez a gente passou pelo Vale dos Pinheiros e saiu ali pelo Country Club e veio. A terceira vez a gente correu, fez esse percurso, deu 10 voltas em volta da Praça do Suspiro. Está arrependido, meu Deus. E teve um dia, isso não é história de militar, nem história de pescador, não. Eu estava com um princípio de pneumonia. Eu falei com o sargento: eu não posso correr, você vou colar do seu lado, confia no processo. E aí então nós fomos correr, fizemos esse processo, nós fomos até Frivel e voltamos. E eu com o princípio de pneumonia e ele do meu lado dizendo: Duarte, toda vez que um homem está caindo, ele ainda tem 50% das forças. Então traz isso para a sua vida. Quando você pensar que você está caindo, você ainda tem 50% das forças. Você ainda não está caindo. Você precisa só reorganizar suas forças, chegar mais perto e crer no processo que Deus está fazendo na sua vida, a boa obra que Ele está fazendo na sua vida. Então todos nós que somos perfeitos, perfeitos aqui, lembra, não é aquele que não peca, aquele que não erra, mas é aquele que está se aproximando. Talvez eu não seja perfeito, mas eu sou o marido perfeito para Kelly. Amém, é verdade. Porque eu faço o meu melhor. Eu estou tentando todo dia corrigir e fazer o meu melhor. Então, ela vê o meu esforço, ela vê o quanto eu estou me sacrificando para ser um marido perfeito para ela. É verdade. Isso é ser perfeito. Quero falar outra coisa que é perfeita. Imagina o seguinte: quem gosta aqui daquele PF? Arrozinho, fresquinho, feijãozinho, temperado no alho, acabou de fritar aquele alinho, aquele cheirinho maravilhoso que toma conta da cozinha, aquele bife, que ele está no ponto certo, nem está cru e nem está esturricado, aquele bifezinho temperadinho, aquela batatinha frita, que ela é crocante por fora e macia por dentro. Você imagina que você fala assim: cara, eu estou com fome. Aí você fala assim: você está com fome de quê? Aí eu quero comer um arrozinho, um feijão, um bifinho e uma batata frita. Eu não estou querendo comer nada sofisticado, não estou querendo uma barca de frutos do mar, eu estou querendo arroz, feijão, bife e batata frita. E quando eu como aquele bife, como eu como aquele arrozinho que está fumegante, acabou de sair da panela, aquele feijãozinho que está, aquele cheiro, eu falo assim: está perfeito. Vou dar um exemplo de perfeição. Nós hoje fomos para a casa do Vitor e da Camila. Comer um bolo de chocolate. Mas não só isso. A Camila fez uma costelinha de porco. Estava perfeito. Estava perfeito. Eu tive que ser educado. Eu comi 3 pedaços. A Kelly foi menos educada, comeu 4. E eu olhando para a panela e falei assim: você é educado. Mas eu fui educada também. Ela falou que podia repetir. Estava bom? Demais. Era a perfeição. Então a perfeição muitas vezes não é o que você imagina ser perfeito. É aquilo que está cumprindo o seu papel. Ser perfeito, ser teleios, é cumprir o seu papel. A palavra na sua raiz quer dizer o fruto que alcançou a maturidade, está no ponto de colheita. É isso que significa. É estar no ponto certo, exato. Isso é a perfeição. Todo você que está no ponto, no caminho certo, você é perfeito. Então, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você é perfeito. Você é perfeito. Segundo os olhos de Deus. Segundo os olhos de Deus. Irmãos, engraçado que o cara que falou que ainda não era perfeito, ele fala assim: irmãos, sede meus imitadores,
como, né, irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quem? Timóteo e Epafrodito. Olha como a gente tem procurado agradar a Deus. Olha como a gente tem procurado. O esposo já foi embora há muito tempo. Escrevi 100 páginas, tá? 100. Escrevi um livro. Sério? Nunca mais me convide para pregar 3 meses antes que eu escrevo um livro. Estou brincando. Pode convidar. Depois dessa também não sei se... E seguindo, né? Ele que disse que ainda não era perfeito, ele fala assim, mas olha para mim. Olha para Timóteo. Olha para Epafrodito. Olha como a gente tem se empenhado a andar. Olha para os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas, num primeiro momento, no texto passado, Paulo estava falando de pessoas que estavam tentando dizer para as pessoas, vivam segundo a lei. E viver segundo a lei, depois de receber a graça, era retrocesso. E Paulo diz aos Gálatas que é voltar à maldição. Porque você não está crendo na cruz de Cristo. Toda vez que você tentar agradar a Deus pelos seus próprios esforços, você está negando o sacrifício de Cristo e você se torna inimigo da cruz de Cristo. Então havia 2 maneiras aqui de você ser inimigo da cruz. Primeiro é tentar fazer as coisas por você mesmo. E você já sabe que todos os testemunhos que eu dei aqui, e tantos outros que você pode ver, que as pessoas se frustraram e disseram, não consigo. Por outro lado, há aqueles que tentam falar assim, já que eu não consigo, eu vou viver de qualquer maneira em que Deus me perdoe. Tem gente vivendo assim hoje na igreja, Deus perdoa tudo, Deus é amor. Tem gente vivendo hoje dessa maneira e dizendo assim, no fim das contas, Deus vai perdoar todo mundo. No fim das contas, Deus vai pegar e vai falar assim, todo mundo vai para o céu. E vai fazer uma grande festa e vai tirar todo mundo do inferno e falar assim, beleza, agora todo mundo já purgou os pecados e vão para o céu todo mundo e vão festejar pela eternidade. Não é isso que a Bíblia diz. Havia pessoas que estavam no meio dessa pregação de Paulo, dizendo, prossiga rumo à cruz, prossiga rumo ao Evangelho, prossiga rumo a ser perfeito, rumo ao alvo. E alguns estavam dizendo assim, não, eu vou viver segundo a lei. Outros dizendo assim, não, eu vou viver, já que Cristo me resgatou, já que Cristo me salvou, eu vou viver de qualquer maneira, eu vou viver para os meus prazeres. Eu vou viver para fazer as minhas vontades. Ele vai dizendo aqui, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é o céu. Está escrito aqui? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando você realmente está no processo de Deus, as coisas desse mundo começam a não ter mais sentido para você. Certos lugares começam a não te agradar mais. Certas companhias começam a não te fazer bem. Certas escolhas você começa a olhar e dizer assim, isso aqui não está enchendo meu coração. E se você vai para um lugar e você se sente incomodado, porque você está no processo e agora as coisas desse mundo começam a ser olhadas por você e você começa a dizer, peraí, eu não posso viver desse jeito. Há um processo acontecendo em você e você vai chegando mais perto de Cristo e se abandonando esse mundo. Porque não pode servir a 2 senhores, ou serve a Cristo, ou serve aos prazeres do mundo. Ou serve a Cristo, ou então serve aos prazeres da sua carne. E essas pessoas estavam vivendo para satisfazer o ventre, a carne, a vontade, o desejo.
1 João 4, 16 a 19 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é que em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém, Jesus. Caminhar em direção ao alvo. Caminhar em direção à cruz. É ser aperfeiçoado em amor. Eu reconheço o amor de Cristo. E eu sou profundamente grato. Eu sou profundamente devedor desse amor. Eu sou profundamente devedor disso. E eu falo assim, eu quero agradar a Deus de todas as maneiras, de todas as formas que eu puder. Eu não estou preocupado, porque eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele deu a vida por mim, eu sei. Mas eu quero agradar a Cristo com a minha vida. Eu quero estar mais perto da cruz. Eu quero estar mais perto do alvo. Eu quero estar mais perto. Eu quero caminhar para mais perto. Mas toda vez que eu caminho para mais perto, eu fico mais longe de quem eu era. Uma vez, Jesus conta uma história falando sobre quem era o próximo de um homem. Mas ele fala de mim e de você. Ele fala que um homem estava caminhando por uma estrada deserta. Malfeitores agridem esse homem, assaltam esse homem, machucam esse homem. Esse homem fica desfigurado, ferido, incapacitado de levantar, incapacitado de sair dali sozinho, de se curar. Aquele homem fica incapacitado, ele fica como morto. Mas aí vem um bom samaritano, pega aquele homem, coloca em seu cavalo, leva a uma hospedaria. Chega ali na hospedaria, diz ao homem que tomava conta da hospedaria, naquela época não existia hospital, por isso a hospedaria, e diz assim: cuida desse homem até que eu venha, e quando eu vier, eu pagarei a você tudo. Não poupe esforços para curar esse homem. O homem ferido e achado à beira do caminho éramos nós. Feridos pelo pecado, feridos pelos vícios, feridos pela ignorância, assaltados pelo mundo. Nós éramos essas pessoas que não tínhamos como nos levantar por nós mesmos. Por mais que a gente tentasse se levantar, a gente não podia, porque estávamos totalmente feridos. Mas o bom samaritano nos achou. Aleluia, Jesus. E ele nos colocou em seus ombros. Glória a Deus. E nos trouxe para a hospedaria. Talvez não essa, talvez outra hospedaria, mas há muitas hospedarias desse bom samaritano pelo mundo. E pessoas que antes tinham sido resgatadas por esse bom samaritano abriram outras hospedarias. E receberam uma ordem: agora vocês vão cuidar de pessoas feridas que eu vou achar pelo caminho e eu vou trazer para você cuidar. E isso é a igreja. Aqui é uma hospedaria. O pagamento não é agora. É quando ele voltar. Glória a Deus. E até ele voltar, eu e você estamos num processo de sermos resgatados, sarados, curados. E a gente é ao mesmo tempo paciente dessa hospedaria. E voluntários cuidando de outros que estão chegando. Ao mesmo tempo nós estamos sendo tratados. E ao mesmo tempo tratando. E essa história, ele fala: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para resgatar todas as coisas, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo em que você erra,
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Ei, vai cessar. Confia no processo de Deus. Confia na boa obra. Confia na obra que Ele está fazendo na sua vida. E Ele vai subordinar todas as coisas a si mesmo. Eu quero fechar com uma oração que não é uma oração, é um poema. Se você pensou que não ia ter poema hoje, se enganou. Mas dessa vez não é um poema meu. Talvez você fale assim, isso é uma oração católica. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é uma oração católica. Vou dar uma história para vocês. Aqui é uma aula de história, é pregação, é tudo junto. Vamos lá. Hoje o Fábio está com a Maria. Em 1912, pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, o mundo estava um caos, a Europa estava um caos. E de repente surge um poema numa revista evangélica, não católica, que foi postado como uma oração, mas não havia autor, não havia nome, não havia nada. E ela falava desse processo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mesma carta de João, na segunda epístola, na primeira de João.